6 até 3:6. Esse é o nosso estudo de hoje. E por que tão longo assim? Bom, porque essa é a segunda introdução da dupla introdução de Juízes. Como assim? Pois é, Juízes tem duas introduções, são dois prólogos. O primeiro é do 1:1 até 2:5 e o segundo é do 2:6 até o 3:6. Então esta é a segunda sessão de introdução do livro. Então vamos revisar o que nós vimos aí em Juízes 1:1 até 2:5. Bom, é o pano de fundo político da geografia para o restante do livro. O que acontece resumidamente no que nós vimos semana passada? Israel não consegue ocupar a terra que faltou, certo? Em resumo é isso. As tribos não conseguem. Tem uma tribo que começa, Judá, ela vai bem, vai muito bem, junto com Simeão, que faz parte, está dentro de Judá, Simeão, como nós vemos ali. Judá então vai bem na sua conquista, mas não vai bem perfeitamente. Ela começa a conquistar terras ali, cidades, passa fio de espada em algumas cidades, porém Judá tem medo de alguns que têm carros de ferro, não é? Não consegue. E então o autor passa para o norte, de Benjamim, Dan, Efraim, para o norte da terra de Canaã, dizendo: ninguém conquistou nada ali. E aí as questões vão piorando. Lembra que chega em Dan, eles são oprimidos. Não é que eles não conseguem conquistar, eles são oprimidos. Eles vivem junto, eles habitam junto. E mais, eles têm poder para fazer os habitantes ali de escravos, mas não para expulsar. Esse então é o resumo sociopolítico da questão. O autor, até o capítulo 2, não nos dá motivos espirituais, certo? A gente vai ver que Deus, por meio do anjo do Senhor, é que vai confrontar, capítulo 2, de 1 a 5, e fala: o que vocês fizeram? Vocês não expulsaram. E isso tem questões espirituais. Não é apenas uma questão de guerra. Então tem um agravamento progressivo ali do estado de conviver com os cananeus, com os povos que moram ali. E isso traz acusação de Deus. E, curiosamente, nesse nosso texto de hoje, tem muito de Deuteronômio no nosso texto de hoje. Tem muito da aliança. Então, como eu falei desde o primeiro estudo de Juízes, nós precisamos ler o livro de Juízes com Deuteronômio aberto. Porque é o tempo todo os termos da aliança sendo lembrados, que foram lembrados em Josué também. Josué lembrou os termos da aliança de Deuteronômio, e agora Deus vai lembrar aquele povo, essa nova geração, dos termos da aliança. Então tem muita questão aqui indicando termos da aliança de Deuteronômio, tá? Israel não está agindo conforme o pacto, ele está declinando. Fracasso na ocupação da terra, presença contínua do inimigo ali, são sintomas de uma doença. Qual é a doença de Israel? Deslealdade à aliança. Não é que Israel não é potente militarmente. Aliás, Israel nunca foi potente militarmente. Olha, pegar um povo que ficou 400 anos no Egito, tirar esse povo do Egito sem arma nenhuma, é tudo Deus que faz, não é? Traz para o deserto, é Deus dando pão, maná, é Deus dando livramento, chega passando pelas terras, é Deus que dá livramento. Quem ganhou Jericó? Quantas armas Israel levantou em Jericó? Nenhuma. Então é Deus que está lutando pelo povo, e Deus está com base na aliança. Então o sintoma aqui de Israel de não conquistar as terras que faltavam é deslealdade à aliança. Então, Juízes 1 é declínio geográfico, declínio político. Israel não faz o que tem que fazer. Juízes 2 agora, declínio espiritual. Juízes 2 começa com o anjo do Senhor confrontando Israel. Olha o que vocês fizeram, vocês falharam em cumprir a aliança. E aqui a maior parte agora dessa segunda introdução, que é esses capítulos 2:6 até 3:6, é uma tese fundamental do autor de Juízes.
a nação de Israel foi completamente cananizada. A nação de Israel se entregou aos povos e às práticas pagãs de onde estava. E isso explica todo o livro de Juízes. Então hoje, o texto de hoje é o trailer do que vai acontecer no livro inteiro. É por isso que vai acontecer o livro, por causa do texto de hoje. Consequência da infidelidade. Israel perdeu a memória do que Deus fez e agora passa a fazer o que é mal perante o Senhor. Então vamos lá para o nosso texto. Vez ou outra vamos voltar aqui para esse mapa e para alguns mapas. Eu vou aqui inicialmente até o versículo 10. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou até a parte A do versículo 10. Eu vou até aqui, ó. Tá bom? Até a palavra geração. Vamos lá. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração. Então olha só, acabando Juízes 2:5, o autor poderia ter passado diretamente para 2:11. Vamos lá, como é que termina 2:5? Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali no Senhor. E aí veio 2:11. Então fizeram Israel que era mal perante o Senhor. Poderia a nossa visão, mas não é isso que acontece. Por quê? Tem um ponto que o narrador quer retomar aqui. Juízes 2, de 6 a 10, é quase idêntico a Josué 24. Talvez a sua Bíblia tenha isso aí. Josué 24, 28 a 31. Abre aí, Josué 24. Que é o último capítulo de Josué. Josué 24, de 28 a 31. Josué 24, 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Perceberam como é muito similar? É quase a mesma coisa. Só que então, o autor de Juízes quer trazer esse texto de Josué novamente aqui para Juízes, para dizer: teve algo com a morte de Josué muito positivo, que foi não só Josué, mas a geração de Josué. O autor Juízes está trazendo de novo a morte de Josué e da geração, para dizer, foi algo positivo. Israel serviu ao Senhor nesse tempo. E então ele tem um propósito aqui, com algumas mudanças que ele faz de Juízes 2, de 6 a 10, para Josué 24. Não é exatamente igual, tem algumas mudanças. A principal é: outra geração após ele se levantou, que é a parte B do versículo 10, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ou seja, o autor de Juízes traz de novo a morte de Josué, os anciãos da geração de Josué que serviram ao Senhor, mas ele coloca um contraponto, porque isso é uma questão para o autor de explicação teológica. Tem uma geração nova que não seguiu ao Senhor. Então, a nova geração é deplorável, fracassa em seguir o Senhor e falha muito, e isso é o livro de Juízes na sequência. Então, agora nos nossos versículos. Então, Josué despede o povo,
foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, talvez você, com o término da semana passada, você fala, eu queria que a história desse sequência. A gente, como ocidental aqui, a gente espera uma narrativa assim, tá, e depois, e depois, e depois. Mas não é isso que o autor faz. O autor fala que Israel consultou ao Senhor, o Senhor falou, Judá vai, Judá foi, conquistou, depois foram outras tribos, e aí? E aí o autor volta, tendo Josué morrido, ele começa, igual ele começou Juízes 1:1, Josué morreu. Então ele não atende a sua expectativa de uma cronologia, de uma história que continua, ele volta um pouco, por isso que é uma segunda introdução, esse nosso texto de hoje. Porque o autor quer falar de novo, só que com outro enfoque, tá? Então, é uma perspectiva diferente do capítulo 1:1 até 2:5. Abrange um período também, mas ele vai pegar de novo da morte de Josué para ter uma outra perspectiva sobre isso. Tá? Então, pode ser para lembrar ao leitor desse pedaço? Ele vai lembrar, mas com um objetivo diferente. Por quê? No capítulo 1, o objetivo foi dizer que a geografia, a questão sociopolítica não foi atingida. No capítulo 2 ele vai dizer, a questão espiritual foi um fracasso. Claro, a gente entende por que foi um fracasso a conquista aqui, porque eles foram fiéis à aliança. Quem batalhava por eles era o Senhor. Mas no capítulo 1, o autor não nos dá motivos espirituais. Ele fala, não conseguiram expulsar, mas fizeram de escravos, habitaram com eles. No capítulo 2, o anjo do Senhor vem e acusa, e aí dá motivos espirituais, e no 2:6 é uma perspectiva agora espiritual do fracasso geográfico. É isso, tá? São perspectivas diferentes. Josué morre, os filhos de Israel vão tomar a sua herança, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, olha o que o autor diz, o povo serviu ao Senhor enquanto Josué e os anciãos eram vivos. Josué, o líder, era uma influência leal em Israel. E o povo tinha um líder leal, ou seja, e anciãos e presbíteros, que a palavra do Novo Testamento vai ser presbíteros, ou seja, líderes do povo, eram também leais ao Senhor. O que o autor está dizendo aqui é, houve lealdade ao Senhor na época de Josué. Perfeita? Não foi perfeita, mas houve serviço ao Senhor, houve quem serviu ao Senhor nos termos da aliança, ainda que imperfeitamente. O autor está dizendo isso de cara para o leitor. Só que Josué morre. Versículo 8. Servo do Senhor com a idade de 110 anos. E veja, servo do Senhor não é à toa. Esse termo é atribuído a poucos quando são apresentados nomes. A Moisés isso é atribuído, a Davi isso é atribuído. O que o autor está dizendo é, Josué foi aprovado nesse sentido, não como um homem perfeito, mas como alguém que serviu ao Senhor. É um servo do Senhor, foi atribuído uma expressão muito pesada para ele. Ou seja, ele tinha uma vocação especial e ele cumpriu isso. E ele morre com a mesma idade de José. Em Gênesis 50, 26, está lá, José morreu com 110 anos. Então tem uma referência positiva também. O autor está dizendo, é positivo isso. A geração de Josué fez o que tinha que fazer, ainda que imperfeitamente, mas fez. E sepultaram no limite de sua herança em Timnat-Heres, da região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Isso, Efraim. Então aqui eu espero que vocês estejam se familiarizando com os mapas. Lembra lá? Vamos do sul para o norte, vamos lembrar alguma coisa? Judá. Quem está dentro de Judá? Simeão. Quem é o próximo ali que faz limite com Jerusalém? Benjamim. Do lado tem Dan e logo em cima tem Efraim. Então Efraim é logo acima daqui, ó, de Benjamim e Dan. No Novo Testamento, essa é a região de Samaria, os efraimitas. Tá? Então vamos gravando isso aos poucos. Vai do sul para o norte, vai ficando mais fácil. Judá, Simeão dentro, Benjamim e Dan,
Efraim em seguida. Tá? Onde Josué foi enterrado, que era o limite da sua herança, isso está lá em Josué. Josué ganhou uma herança também. Está descrito lá em Josué, capítulo 15 ou 19. Tá? É aqui, ó. Timnat Eres, aqui, ó. Que é Timnat Sera. Está vendo aqui, ó? Cadê meu laser? Timnat Sera. Que é Timnat Eres. Alguns dizem que possivelmente um erro de consoantes do escriba saiu Timnat Eres para Sera no hebraico. Tá? Então é aqui, ó. Região montanhosa de Efraim. Aqui que ele foi enterrado. Na tribo de Efraim. Ele era efraimita. Quem era de Judá? Dos 12 espias? Caleb. Caleb era de Judá. Ele era da tribo de Judá. Então ficou um efraimita e um da tribo de Judá que trouxeram bons pontos positivos da terra. Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá, então por que o narrador inclui aqui esses detalhes então do sepultamento, da morte de Josué? Porque era um lembrete que Josué era um servo do Senhor e que Deus recompensa os seus servos que são fiéis. Ele foi enterrado na herança que foi dada a ele. É um argumento teológico aqui. Ele ganhou, ele foi enterrado onde ele conquistou. O serviço como é recompensado pela bênção de Deus. Por exemplo, Caleb ficou com a terra que lhe foi dada. Nós lemos isso no versículo 1. Isso é um sinal de bênção de Deus, a fidelidade. Você serviu ao Senhor, então é te dada a sua herança. Caleb ganhou Hebron. Era a herança dele, ele ganhou isso. Tá? Então o sepultamento de Josué na sua terra demonstrou que ela pertencia a ele e Deus o abençoou, dando de fato a terra a ele. Tá? Então foi congregado também aos seus pais toda aquela geração. O que é ser congregado aos seus pais? Foi sepultado. Foram enterrados junto com os sepulcros dos seus antepassados, toda a geração de Josué. E aqui termina o ponto positivo que o autor de Juízes quer nos dar nesse primeiro momento. Houve lealdade em Israel nos tempos de Josué e dos anciãos. Serviram ao Senhor. Josué é um servo do Senhor, ganhou a sua herança, foi enterrado ali. E a geração também. Só que aí temos um problema. A geração seguinte. E outra geração após eles, versículo 10, parte B, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja, a geração seguinte, diferente de Josué e de seus contemporâneos, aqui o autor quer mostrar contraste. O que ele apresentou de 6 a 10? Ele quer mostrar um contraste mesmo. Essa geração não tinha testemunhado como Deus age, não estava ciente. Mas como assim? Não sabiam? Lembre-se, e é importante isso. Para nós, esse verbo conhecer significa o quê? Para nós, não sabia informações. Não é isso que conhecer na língua hebraica significa. Conhecer alguém na língua hebraica é ter relacionamento. Implica relação próxima, implica pessoalidade, implica não só saber informações, mas é ter relacionamento. O que o autor está dizendo é, a outra geração não tinha relacionamento nenhum com o Senhor. Não só não havia testemunhado, mas foi passado para eles o que Deus fez. Imagina, pai, como é que a gente chegou aqui? Deus abriu o mar vermelho, nos guiou pelo deserto, sabiam, mas o relacionamento com Deus havia acabado. De novo igual a José, né? Igual? José. Não é a mesma coisa quando ele morreu? O outro faraó não conhecia sobre José. Não sabia mais. Então a gente tem um paralelo isso, né? Um esquecimento não só informativo, mas aqui no caso é de relacionamento. O povo não se relacionava, ainda que sabe quem é Deus, mas não se relaciona com Deus. Isso é um alerta para nós já, não é?
Você pode conhecer sobre Deus, mas você pode não conhecer a Deus. Então lá não cabe relacionamento. Porque era um faraó ali. Tá. Lá era um faraó. Aqui é o povo de Israel com o seu Deus. Então isso é um alerta, não é porque os nossos filhos sabem sobre Deus que eles necessariamente conhecem a Deus. E é um alerta aqui, tá? Não poderia ser que eles tivessem sido omissos e não ter notado as coisas Então, que Deus mandou? isso é algo que o autor não nos diz aqui. Mas como a gente tem que ler Juízes com Deuteronômio aberto, o que te lembra isso? Deuteronômio 6. Não é? Isso que eu ia falar. Não contaram aos filhos. Não contaram aos filhos. Claro, provavelmente teve erro dos pais, Eu estava pensando. mas a geração nova que é adulta também não está isenta de culpa. Mas possivelmente Deuteronômio 6 não foi obedecido. Eles não obedeceram nada. Eles não contaram para os filhos para terem, porque foi escrito para isso, Deuteronômio 6, para que eles não se esqueçam do que Deus fez. Esse foi o propósito que Deus falou: inculquem nos seus filhos, andando, não só na sinagoga, não só no templo, mas andando, sentando, levantando, coloquem na cabeça deles, Assim, para que eles não esqueçam o que Deus fez. E a gente pode cair no mesmo erro também, né? Isso. Está sempre com o filho, traz na igreja, acha que já está tudo certo. E terceiriza para a igreja o que você tem que fazer em casa. É função primária de quem? De casa. De casa. A escola dominical tem quantas horas por ano comparado ao colégio? Vamos comparar? Não tem comparação. É segunda a sexta, 4 horas por dia, vamos por 5 horas por dia, e 1h30 no domingo. É em casa a questão. Claro, a igreja é um braço, é uma ajuda, mas é no lar. É no lar. Houve uma falha de transmissão do Senhor. Essa falha de transmissão foi porque o pai, no caso, que tinha que contar para os filhos, também não estava mais se importando com isso. Não era uma coisa tão importante para ele. E agora imagina. Então, ele se preocupava de contar para o filho. Imagina eles vivendo com cananeus. Vocês acham que os caras estavam quietinhos lá? Como escravos, quietinhos com seus ídolos? Então, foi uma coisa que foi passando, né? Eu penso que se os pais conheceram, talvez eles tenham passado. A questão, eu acho que está na comodidade. Depois que entramos e sentamos, acomodamos. Depois que casamos, engordamos. Depois que conquistamos, relaxamos. E estando salvos, também fazemos isso. Estamos na igreja, estamos confortáveis. Eu acho que a questão, eu não culparia a geração de Josué, porque eles vivenciaram o poder, e quando você vivencia, você ainda fala dele, certo? Eu vou pensar, e a posição do Samuel ali foi dizer: olha, aquela geração conheceu. Exato. A próxima já está na terra. E já influenciada, já salva, sossegada. Nós não tivemos que ganhamos de montejar. Eu diria que é igual o rapaz que é do barbeiro, o pai dele é do barbeiro e o filho é do barbeiro. Aí o barbeiro virou para o pai e perguntou para ele, falou assim: seu filho vem aqui da caixinha generosa para a gente, né? O senhor vem, só paga o corte e não dá um tostão. Ele falou: meu filho é herdeiro, eu conquistei. Veja só, então, um comodismo da parte da nova geração. Um ponto aqui que é interessante é que o autor coloca um contraste. Ele diz que foi uma geração contemporânea a Josué que serviu ao Senhor. A próxima não conhecia nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Tem um contraste com a nova geração. Houve alguma falha, e vai ser sério o suficiente para que vocês vão ver já, que o negócio fica feio. Então, versículo 11: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Durante esse período, então, a gente vai ver no livro de Juízes um ciclo. Aliás, muitas vezes esse ciclo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí você vai ver o ciclo se repetindo. Fizeram o que era mal, Deus manda os opressores que oprimem por alguns anos, os filhos de Israel clamam,
O Senhor manda juízes que liberta esse povo, e o povo livre faz o que é mal perante o Senhor. E aí volta. E Deus manda opressores que oprimem. Esse é o ciclo do livro. Aqui é o trailer, em geral. Aqui a gente está vendo o que vai acontecer no livro todo. Apostasia, ou seja, abandono da fé, servem aos outros povos, suplica, é livrado, volta a fazer o que é mal. E fazer o que é mal aqui é importante. Tem a ver com idolatria. Tá? Abre aí em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, 25. Deuteronômio 4, 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Percebe? O que o autor, o que Moisés liga o que é fazer mal? Quando vocês fizerem imagens de ídolos. Deuteronômio 9, só para confirmar isso, 9, 18. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. É Moisés falando que ele ficou 40 dias lá no monte. O que estava acontecendo lá embaixo? Idolatria. Então fazer mal aos olhos do Senhor é servir a outros ídolos. É apostasia religiosa. Tem a ver com desobedecer a aliança no sentido de seguir outros deuses. Seguindo, o que eles fizeram? Mal, serviram os Baalins. O que é Baalins aí? É um plural aí, né? Mas veja, Baal é um deus, é um termo cananeu, ou seja, dos povos que habitavam Canaã, para senhor, dono. E os Baalins, existiam várias variedades de Baal, tá? É como assim, sabe, o mesmo ídolo tem vários nomes em alguns lugares, mas é o mesmo ídolo, ok? Baal era o deus das tempestades, da chuva. Então você imagina uma sociedade agrícola que apelava para o deus da chuva para dar ali chuva para que desse mais colheita, né? O culto a Baal era muito conhecido naquela região. Então você tem muitas variedades de Baal Peor, Baal Berit. Você tem no Velho Testamento muitos Baais assim, tá? Por exemplo, Jezabel introduziu em Israel o culto a Baal, um tal de Baal Melcat. É uma variedade de Baal, variedade da Fenícia lá, de onde Jezabel era, Tiro e Sidom. Então, já falou mais sobre ele, que ele vai reaparecer aqui. Então, Israel serve a um deus cananeu. Fizeram mal. Maria tem nomes diferentes, né? Tem Guadalupe, de Fátima, Nossa Senhora. Então, Pode ser uma analogia. Nomes diferentes para um mesmo ídolo. Isso aí. Então, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, Astarote. Uma coisa interessante, literariamente, ou seja, que os estudiosos olham e falam assim: puxa, o autor escreveu isso aqui de forma curiosa. São alguns verbos, que eu só para uma curiosidade literária, aqui, do 11 até o 13, tem: fizeram, serviram, deixaram, está vendo aí? Adoraram, provocaram, deixaram, serviram. Se você contar aí, são 7 verbos que destacam a rebelião total de Israel. 7 é um número curioso na Bíblia, é completude. Então alguns estudiosos dizem, o uso desses verbos é para dizer, foi completa a rebelião de Israel.
deixaram. Você vê que ele repete muitas ideias, né? Isso foi predito por Moisés: vocês vão fazer mal diante do Senhor. A expressão é idolatria. Abre aí em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 29. Se você olhar aí antes do Deuteronômio 31, 14, tem lá um subtítulo, né, que o editor colocou: a futura rebeldia de Israel. É Deus dizendo o que vai acontecer. Isso antes do povo entrar na terra. Agora vem Deuteronômio 31, 29. Porque sei que depois da minha morte, por certo, vocês vão proceder corruptamente, e vocês vão se desviar do caminho que eu vos tenho ordenado. Então este mal vos lançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Isso Moisés falou antes de entrar na terra. Vocês vão fazer isso. E veja, em seguida tem um cântico de Moisés. Deus mandou Moisés escrever uma música para Israel saber que vai fazer o que é errado. É curioso, olha só, vai para o capítulo 32, versículo 21. 32, 21. É uma música que Moisés compôs, que Deus mandou: escreve esse cântico aí, para ser cantado. 32, 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá as terras de suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Deus está falando: vocês me provocaram a ira contra os ídolos. Está sendo cantado isso. E aqui é curioso, né? Deuteronômio 32 já tinha lá: eu vou provocar vocês, ciúme vocês com outro povo que não é povo. Está em Deuteronômio. Te lembra alguma coisa? Chamado gentios? Paulo fala isso lá em Romanos 10. Tem um povo que não é povo, que vai fazer vocês ficarem com ciúmes, Israel. Mas enfim, Deus tinha dito que isso ia acontecer, e a geração se distancia cada vez mais. A geração que não conheceu ao Senhor começa a se distanciar mais. Aliás, o que eles poderiam aprender com os cananeus ali entre eles? Não é? Não tinha como. E serviram a Baal e a Astarote. Versículo 13 aí, então, só falando rapidinho sobre Baal e Astarote. Baal é esse senhor, né, Deus da chuva. E eu trouxe aqui uma imagem do que alguns pensam ser aqui o Baal. Tem bastante imagens de Baal assim, e como um touro, tá? Que significa fertilidade. É aqui uma criança sendo entregue, que era isso que eles faziam. Eles entregavam crianças em sacrifício a Baal. Tá? E era fogo, não era? É, isso. Então você tem esse ídolo aqui chamado Baal, tá? E a Astarote, que é a esposa do Baal. É o ídolo esposa do Baal, tá? São esses ídolos que Israel possivelmente, ou certamente, adorou. O Baal olha só que curioso, olhando o ídolo, a história do ídolo. A nuvem de tempestade era o carro dele, cria-se assim. O trovão era a voz dele, e os raios suas lanças. Aí você lê o Salmo 103, fala que as nuvens, Deus anda pelas nuvens. Não é à toa, porque Davi escreve isso em Israel, que tinha ali sido canalizada por 400 anos de juízes, e ainda tinha. Depois Salomão vai levantar templos. Então quando Davi escreve: a sua casa se ergue sobre os montes, Deus vai nas asas do vento. Quem que ia nas asas do vento? Baal. É Yahvé, que é o Senhor. Então eles começam a adorar, e a adoração a Baal incluía sacrifícios humanos de crianças e prostituição. E a Astarote, que é a mulher de Baal, era a deusa da guerra e da fertilidade. Então, como é que era um culto a Baal e a Astarote?
para incentivar o casal de deuses lá em cima a se fertilizar para trazer chuva, o que era feito aqui embaixo? Relações sexuais entre as prostitutas e os adoradores. Esse era o culto. Então era promiscuidade para incentivar os deuses para que eles mandassem chuvas. E é isso que Israel fez. Então não pensa assim que era uma coisa leve. Não, Israel só assim, pode ficar. Eles serviram a esses deuses. Agora abre no Salmo 106 para você cair o queixo. Salmo 106. Salmo 106 é a história de Israel. O salmista cantando, né? Salmo 106, de 34 a 45. Só para vocês terem ideia de como era um culto a Baal e a Astarote. Salmo 106, 34. O salmista vem contando toda a história e chega nesse período aqui, ó. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se converteram em laço, pois imolaram seus filhos e filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Entenderam o que era um culto a Baal e a Astarote? É entregar filho em sacrifício aos demônios, sacrificar e jogar sangue na terra. Isso era o que Israel passou a fazer. É impressionante, né? O nível da degradação que foi. Então, Israel rejeita o Senhor Yahvé que os libertou do Egito. Agora pensa assim, o povo saiu do Egito, que viu Deus com coluna de fogo, nuvem, protegendo, guardando. A geração seguinte, quem traz chuva é Baal e Astarote. Vamos servi-los, vamos entregar nossas crianças. Crianças de Israel foram entregues para sacrifício. É isso que está dizendo aqui. Então, qual é a reação de Deus a isso? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, que os amassaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Ou seja, o que Deus faz aqui? Poxa, que Deus mau. Deus está cumprindo a aliança. Essa era a aliança. Esse versículo aqui, do 14 ao 15, são termos muito pactuais de Deus. Até ele diz, como o Senhor disse e jurou. Ou seja, Deus agora tem uma reação furiosa com os pecados do seu povo. Ele retira a sua mão de segurança. Ele entrega. E a linguagem ele vendeu. Toma. Que lembra Romanos 1, não é? Vocês abandonaram? Então o castigo vivam como vocês querem. É entregar. Eu não dou mais a mão para vocês. Eu entrego vocês ao que vocês querem. Deus entrega nas mãos dos saqueadores, das nações hostis. Então, o fracasso de Israel aqui em exterminar os cananitas é de cunho religioso. Não é questão de guerra política. É adoração contínua aos deuses, e isso vai redundar em mais idolatria e cada vez pior. E a mão do Senhor era contra. Veja, a mão do Senhor era contra eles. Olha como é difícil ler isso, né? O castigo era adequado. O Israel fez mal a mim, eu farei mal a Israel. Isso está nos termos da aliança. Josué 24. Veja aí como isso já tinha sido dito. Josué 24, 19 e 20. Josué 24, 19 e 20. Então Josué disse ao povo:
não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, ciumento, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Versículo 23, do mesmo capítulo aí. Agora, pois, deitem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Se não fizerem isso, Deus é contra vocês. Deus só está cumprindo os termos do pacto. Deus vai contra o povo agora. 16, vem uma graça, misericórdia, não é? A gente abre um sorriso. É muito misericordioso. Ele mesmo entrega e ele mesmo levanta para salvar. Não lembra Jonas? É Jonas. Jonas fala, Senhor é misericordioso demais. Olha a graça do nosso Deus para o povo da aliança. A ira do Senhor, que é uma ira santa, não levou a abandonar Israel de vez. Ele levanta juízes na sua misericórdia para libertar. Lembra quem eram os juízes? Eram os libertadores, tá? Não tem a ver com julgar causas legais, não é isso. Tem a ver com libertar o povo de opressão. Deus levanta juízes. Então, a misericórdia de Deus, tem aqui o autor diz, em meio a essa degradação de israelitas, entregando seus filhos para serem queimados, servindo a Baal e a Astarote, Deus ainda tem graça e misericórdia, favor imerecido com o seu povo. Contudo, olha o que o povo faz. É o ciclo. É o ciclo. Então aqui é o trailer do livro. Lembra que eu falei? O ciclo é esse. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Vamos até o 19. Sucedia, porém, percebe assim, 16, olha o paralelo, 16 e 18, Deus é misericordioso e levanta. 17 e 19, o povo, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. A bondade de Deus faz com que o povo, assim, é Deus misericordioso, vamos de novo. Os juízes são levantados, o povo, enquanto o juiz é vivo, o povo segue. Então a gente vê que o juiz tinha também não só uma função militar, mas uma função de instruir o povo na aliança. Mas quando o juiz morria, o povo voltava e fazia pior. E veja que a linguagem aqui é de pacto. Prostituíram, ou seja, é uma linguagem de casamento. Isso lembra Oséias. A linguagem é de casamento. O povo vai atrás de outros, vai atrás de amantes. Estando em aliança com Deus, vai atrás de prostitutas, com deuses pagãos. Israel abandona o Senhor. Não tinha arrependimento verdadeiro, percebe? Tinha gemido porque estava sendo oprimido, mas não tinha verdadeiro arrependimento, mudança. E esse gemido nos lembra de Êxodo, não é? Quando o povo gemeu, é o mesmo termo que aparece lá. Quando o povo gemeu, Deus ouviu os gemidos e levanta Moisés, um libertador. É o mesmo termo aqui. Quando Deus ouviu os gemidos, levantava um libertador. Então, o juiz morria e novamente. Agora, quando o autor diz que eles iam após outros deuses, é assim, eles procuravam. A decadência é feia aqui. Eles iam atrás, eles decidiam ser infiéis. Tá? Eu imagino assim, a visão de mundo. Os cananeus lá, vivendo entre eles, falando, olha, você pode até ter o seu Deus. É mais um. Veja a cosmovisão, a visão de mundo. Pode ter mais um, mas quando precisar de chuva, você tem que recorrer para quem? Vem cá, Baal e Astarote.
porque cada divindade tinha uma área de influência. Então, o paganismo ali não rejeitava o Deus de Israel. Era mais um. O problema é Israel concordar com isso. Pode ser também. Não tem problema. Israel não tinha Deus como exclusivo. E Yahvé como exclusivo. E então, reação do Senhor de novo. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança, veja os termos, sempre pactuais, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então veja o versículo 20. Ira do Senhor, de novo, está retomando o versículo 14. Agora a decisão de Deus em não expulsar. Deus está dizendo: eu não vou expulsar como parte da aliança. Isso estava nos termos. A obrigação de Israel era ser obediente ao Senhor. Deus fez a sua parte do contrato. E veja, era uma aliança aqui dos dois lados. Tanto é que o exílio do povo mais para frente é um castigo pela desobediência. Se você ler Deuteronômio 29, as bênçãos de obedecer e os castigos de não obedecer. Bênçãos e maldições. Bênçãos para quem obedece, maldição para quem não obedece. Isso estava nos termos. Vocês vão perder a terra. O exílio foi cumprimento de promessa de Deus. Então, nos termos do pacto, aqui é a mesma coisa. Se vocês não tirarem, eu vou manter. É o pacto de Deus sendo mantido. Veja, a ira de Deus não se opõe ao amor de Deus. Deus disciplina o povo da aliança. É porque Ele ama o seu povo, que Ele se preocupa com esse relacionamento, que Ele responde em ira quando o povo se afasta dele. É adultério. Deus quer relacionamento exclusivo com o seu povo. Então a persistência de Israel no pecado deixou Deus irado. E Ele cumpriu o que advertiu a Josué. Josué 23, 13. Volta um pouquinho aí, Josué 23, 13. Posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre o 19. Então significa. Faz tempo que eu não leio, eu não sei se você já comentou, no momento que eu não estava. Então significa que eles decidiram se tornar piores do que seus pais. Então, quer dizer que em algum momento, enquanto tinha juiz, eles voltavam a obedecer ao Senhor. Isso, E o aí, juiz não era só um libertador militar, mas ele tinha, por esse versículo, no capítulo 1 também, de Juízes, acho que é 1,17, o juiz tinha uma função também de instrução ou de manter o povo em obediência à aliança. Só que mesmo os juízes vão piorando. Sansão é o último juiz e é o pior. Sansão, você não sabe se ele é um cara bom ou não. Até o final, até ele morrer, só porque é de Hebreu você sabe. Porque ele faz tudo o que é ruim. Sansão, ele era um nazireu, não era? O nazireu não podia tocar em cadáver, não podia tomar nada que tinha a ver com uva. Sansão andava pelas vinhas. Sansão flertava com o pecado. Ele era um juiz muito ruim. Então mesmo os juízes foram abaixando de nível até chegar a Sansão. O que você faz? Esse cara é de Deus ou não é? Não dá para saber. A gente vai saber. Tá? Vamos lá. É isso. A progressão é para o mal. Progressão. É regressão. É uma progressão para o mal. Imagina o povo que vai. É uma evolução para o óbito. É mais ou menos isso. Tá bom? É isso. Então, enquanto o juiz estava vivo, o juiz libertava o povo de uma opressão. Mas o povo, mas isso que eu não entendi. O povo chegava nesse período, chegava a obedecer a Deus ou tipo. Em alguns relatos, o povo volta à obediência ao Senhor. Mas isso vai piorando também com os juízes. Entendi. Mesmo os juízes não fazem isso, não vão melhorando, vão piorando. Sim.
É porque falam que o Senhor estava com o juiz. Isso. Então, a gente imagina, é que faz tempo que eu não leio. O Senhor liberta o povo da opressão. Mas não quer dizer que o povo vai, tanto é que daqui a pouco o povo reincide de novo, pior. Tá? Tá. É que nem velho quando fica doente. Nunca volta como era. Nunca volta. A gente viu isso lá com os meus avós. Não volta como era sempre mais teimoso. É sempre mais teimoso. Então, Deus, o castigo de Deus é presença do inimigo com vocês, e eu não tiro. Afinal, quem libertava Israel era o Senhor. Ou seja, eu não vou tirar mais. Vai ficar. A intenção era deixar o povo como um teste. Eu quero ver se vocês são fiéis à minha aliança. E permitiu que os cananeus ficassem ali. Deus os entregou. É uma disciplina aqui do Senhor para o seu povo, para testar a fidelidade à aliança. E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 começa: são essas as ações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Então agora tem mais uma razão pela qual Deus mantém o povo cananeu na terra: ensinar Israel a guerra. É um povo que não tinha guerreado, como o pastor falou, o povo já estava acomodado na terra. Guerrearam por eles. Agora Deus quer não só ver a fidelidade e a aliança, mas quer ensiná-los a guerra. Mas veja, isso não exclui um ou outro. Quem guerreava por Israel era o Senhor. Então isso tem a ver com fidelidade à aliança. Ensinar que em indo para a batalha, quem batalha por nós é o Senhor. Deus queria ensinar a batalhar pensando na aliança. Eu sou com vocês, sou eu que luto por vocês. As nações eram para ficarem ali para castigar Israel, sempre que Israel não fosse fiel à aliança. Um teste para a capacidade de Israel à guerra. E aí ele lista aqui 5 príncipes dos filisteus, ou seja, as nações que ficaram para testar Israel e para aprimorar Israel à guerra. Todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Agora veja, peguei aqui um mapa dessas nações aí. Essas nações que o autor escreve, 5 príncipes dos filisteus, são essas cidades aqui, ó: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gat. São essas 5 que estão contornadas por 2 círculos aqui. Era mais ou menos que uma confederação de cidades que tinham governantes muito poderosos. Deus os manteve lá para provar Israel. E aí ele especifica essas nações, que são nações já mencionadas em Josué. Gat, Asdod, Ecrom, Asdod, Ascalon e Gaza. São os filisteus aqui. E Juízes então menciona esses 5 reis filisteus, menciona os cananeus, e você lembrar lá de Números 13, ele vai mostrar quem eram os habitantes de Canaã. Vamos lembrar isso aí que é bom para a gente ver? Números 13. Números 13. 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, sul, lá embaixo, deserto. Os heteus, jebuseus e amorreus na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então aqui, olha só, ele coloca mais alguns, os sidônios que habitam em Sidom. Onde é Sidom? Lá em cima, na tribo de Azer.
criar um mapa da terra. Aqui, ó. Sidom, os sidônios. O que mais que ele fala ali? Os heveus nas montanhas do Líbano. Então você tem no Líbano, que é mais para cima também aqui, você tem os heveus, desde o Monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Então, o que o autor está dizendo? Ficaram povos em todas as regiões para provar Israel. Deus não vai tirar. Deus é que fez isso. Deus é que fez isso. É Deus que... Não entregou tudo para Josué para isso. Para isso, para provar a fidelidade do povo à aliança. Então, esses ficaram, 4, por eles o Senhor pôr à prova a Israel, para saber se dariam a ouvir os mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Por que então Deus permitiu? Exatamente, versículo 4 resume. Então, fechando, versículos 5 e 6 é o final mais triste aqui, né? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Então, rodeado por todos esses povos e habitando com ele, Israel decidiu mesmo não ser leal ao Senhor, não manter pureza do seu povo, aceitou os deuses cananeus, aceitou também as práticas corruptas, e aí vem a referência aqui. Os israelitas serviram aos deuses dos cananeus, das várias variedades de Baal e Astarote. Foi uma deserção generalizada para a prostituição religiosa. E pior, para completar o quebra-cabeça aqui, um pecado que não tinha sido dito ainda, filhas foram entregues para os filhos dos povos, e os filhos para as filhas dos povos. O fator chave aqui agora é a aliança com as pessoas dos outros povos. Cederam aos seus desejos pecaminosos, as vidas não eram mais distinguidas, praticaram o mal e se entregaram aos ídolos. Casamentos mistos. Esse é o nosso texto. A gente pode tirar algumas conclusões aqui para o nosso final. O que eu anotei aqui de conclusões? Vamos lá. Primeiro que essa passagem é um resumo, é o trailer do livro. O que Israel faz, a reação de Deus, a reação de Israel de novo. Aí Deus age de novo. E aí continua o ciclo. A história é, de novo, resumida. Infidelidade de Israel a Deus, fidelidade de Deus. Deus trata com o seu povo. Deus resgata o seu povo quando ele geme. Ou seja, é um pai amoroso, mas duro, que disciplina. E o que a gente pode aprender de lição aqui, né? Abandonar Deus tem consequência desastrosa. Deixar o compromisso com Deus tem consequências muito grandes. Deixar de instruir a próxima geração, quer tenha sido parte da culpa da geração de Josué, nós vimos que foi uma geração muito boa, mas a geração seguinte não seguiu. Isso teve consequência. Cada geração deve ser ensinada a guardar a aliança. O povo tende a esquecer o que Deus fez. As pessoas têm propensão a abandonar a Deus e a seguirem seus desejos, suas idolatrias. Sempre que Deus age em favor do seu povo, é porque Ele é um Deus gracioso, amoroso. Isso fala de Deus para nós. Deus é paciente, é longânimo. E às vezes, o povo passa por momentos difíceis como consequência de pecado. Isso até hoje é uma realidade, irmãos. Por exemplo, a igreja da Europa hoje
a Europa, missiologicamente falando hoje, é um continente a ser evangelizado. O que aconteceu? De onde veio a reforma? De onde veio Lutero, Calvino, Spurgeon, grandes pregadores? O que aconteceu com a Inglaterra? A cada semana igrejas são fechadas. O povo acabou, é uma nação pós-cristã. Porque essa religião muçulmana tem crescido na Europa. Entendeu? O muçulmano tem crescido lá. Agora sim, começou com algo chamado racionalismo, que veio depois a encadear o liberalismo teológico. O que é isso? Nós não cremos em milagres. Nós não cremos nisso, isso não cabe na nossa razão. Alguém começou com isso. As portas foram abertas. Não, vamos tentar juntar a Bíblia com a razão. Não é que Jesus andou sobre as águas. É que assim, você tem que tentar ver as coisas de outra forma. Ninguém anda sobre as águas. Está querendo dizer que Jesus faz impossíveis para a sua vida, mas não que ele andou sobre as águas. Milagres são desacreditados, nascimento virginal é desacreditado, ressurreição, não é que ele ressuscitou, é que ele está vivo no seu coração. Isso está no meio cristão. Isso foi a porta foi aberta um dia, e as gerações foram sendo ensinadas assim, até chegar hoje. E daí você cresce as seitas, né? E aí até vem assim, um cristianismo nominal. Eu sou cristão, mas evangélico, mas não. Isso um dia teve uma porta aberta que foi passando pelas gerações e abandonaram completamente. Abandonaram. Então, às vezes Deus nos dá momentos assim para testar fidelidades do seu povo, para punir infidelidade. Está escrito em Hebreus lá que o Senhor castiga o filho a quem ama. É no Novo Testamento que está escrito isso. Isso não acaba. Eu tinha essa impressão que acontecia isso, mas do outro lado eu pensava, mas Deus agora é gracioso, Jesus já perdoou os nossos pecados, então não vai ter consequência, assim, não vai ser igual lá. Como então, foi um horror, né? Os castigos eram horrorosos, né? E aí eu fico pensando, não, mas Deus castiga o filho. Jesus os livrou da condenação eterna. Você não vai ser castigado eternamente. Jesus pagou. Só que você está na nova aliança, que é no sangue de Cristo. A nova aliança tem prescrições ainda? Claro que tem. Os 10 mandamentos foram abolidos? Claro que não. Nós agora desejamos obedecer. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos leva a desejar a obediência. Mas em face da desobediência, o Senhor disciplina aquele a quem ama. Podemos sofrer disciplinas de Deus, como sofremos de maneiras diferentes. Lemos em Coríntios, 1 Coríntios 11, que é o texto de domingo, provavelmente, que o Senhor disciplinou crentes de Corinto com a morte e com doença, porque participavam da ceia de forma imprópria. Novo Testamento. Deus disciplinou Ananias e Safira. Novo Testamento. Deus disciplina. Por isso que às vezes eu penso, poxa, ele matou porque eles mentiram. A gente mente tanto, que Deus nunca matou a gente. É graça. Aí eu fico pensando, é graça. Não quer dizer que foi perda de salvação. Não creio nem em Ananias e Safira, nem em Corinto. Mas foi disciplina por viver em erro. Inclusive aquele caso de Corinto que Paulo fala para mandar para fora, era para quê? Para que se salvasse a alma dele. Mas a disciplina tem que ser feita. O Senhor disciplina por vários braços. A igreja é um braço de disciplina. O sermão de domingo é um braço de disciplina. Você não precisa ser disciplinado com um castigo, mas uma palavra que fala, puxa vida, isso aí me bateu na minha cara agora. O Senhor está disciplinando você. Deus disciplina os seus filhos. Então Deus nos disciplina ainda. Cada nova geração deve aprender a ser fiel a Deus. Não pensemos que o fato de trazer o nosso filho para cá está garantido. Nós temos que fazê-las conhecer o Senhor e não saber sobre. Entendem a diferença? Eu oro para que Sofia e Helena conheçam o Senhor e não apenas saibam sobre o Senhor. Saber sobre o Senhor, muitos filhos sabem sobre o Senhor.
Mas quais são os que conhecem? É isso que nós queremos. Que a próxima geração conheça o Senhor. Aliás, os demônios conhecem e creem. Exato. Os demônios conhecem e creem. Vamos terminar agora nossa estrutura, olha lá. Então, olha só. Resumindo o nosso texto. Que é a segunda introdução. A partir de semana que vem, a gente vai entrar no primeiro juiz. Então, percebeu? Aqui a gente nem entrou ainda. O autor está dizendo por que foi preciso juiz. O povo não conquistou a terra, deixou habitar lá os cananeus, fez escravos ali, foi útil, foi conveniente deixar como escravos. O Senhor repreendeu e o povo se entregou à rebeldia. Então, como é que o nosso texto está estruturado? O fim de uma era e da geração de Josué, olha lá, versículos 6 a 10, assim que é a primeira visão. Veja aqui no versículo 6 e 7, o autor escreve que a geração de Josué foi fiel ao Senhor. Josué morre, e quais são as evidências que ele foi fiel? Ele era servo do Senhor, e ele foi enterrado na sua herança, isso é evidência de alguém fiel. E a morte da geração, a geração que é positiva morre. Depois vem o ponto 2, a nova geração e sua infidelidade progressiva, a sua evolução para o óbito aí, né? Ou seja, uma geração que não conhece o Senhor, que é idólatra, que é adúltera. Lembra lá do Salmo 106, pessoal, eles matavam os seus filhos para dar para Baal. Não é coisa leve que eles faziam. Eles matavam crianças. Aquele Deus que você mostrou que é um touro. Sim. Da fertilidade. Acho que o nome dele é o Marduk, Baal Marduk. Ele é de bronze. Ele era inteiro de bronze. E embaixo ele tinha um local onde se alçava fogo. E os braços dele, esse daí, ó. Tá vendo a ideia de fogo ali? Sim. Os braços dele esquentavam e a criança era colocada nos braços e morria queimada. Você imagina um israelita fazendo isso? Um israelita. Difícil, né? Vamos lá. Sim, mas por outro, mas... A gente já viu uma cena, né? Não é isso, lógico, né? Mas é chocante como, né? Um cara que se diz pastor, representando a parte evangélica, com uma roupa de pai de santo, lembra dessa forma? É mesmo. É chocante o negócio. Em nome da união, em nome do ecumenismo, que todos somos, Deus é o mesmo, um pastor vestido de pai de santo, somos todos O cara um. que diz que o pastor está lá representando. A igreja evangélica. Você fica assim olhando. É uma. E aí vem, as ações, as reações de Deus à infidelidade dessa geração. Ira e entrega nas mãos dos inimigos, graça e misericórdia levantando juízos, apesar da recorrente progressividade e infidelidade, e juízos, disciplina. Eles vão ficar na terra, eu não vou tirar. Isso foi acordado no pacto. Eu não vou tirar os povos. Vocês querem mantê-los, eu vou mantê-los. E aí vem os instrumentos e os propósitos de Deus na disciplina. Quem são os instrumentos? As nações que permanecem. Os heveus, jebuseus, heteus, fuseus, né? Os amorreus, os sidônios e os propósitos. Quais eram os propósitos? Para provar se o povo obedece, para prepará-los para a guerra. Tem ligação as duas coisas. E os resultados da infidelidade. Casamentos mistos e a idolatria, apostasia. Isso também pode ser para a gente, né? A gente passa por uns perrengues, é uma prova. Isso. Eu não penso que isso seja diferente. Deus às vezes nos coloca em situações difíceis para nos provar. Ele nos prova, o diabo nos tenta, Deus nos prova. Vamos lá. O que o texto está falando? Sobre o que o texto está falando? Veja aí, 2:6 a 3:6. Samuel, está escrevendo sobre o que agora? Sobre a morte de Josué, a sua geração e a geração seguinte. Eu escrevi isso. Sobre o quê? Eu resumo. Então, mas veja só. Então, está dizendo... Depois da morte de Josué, a próxima geração não conhecia o Senhor. E Então, você já está destrinchando.
Eu estou escrevendo sobre o quê? Sobre a morte de Josué e a próxima geração. Isso, sobre a morte de Josué e a sua geração, e a seguinte, porque você, é que eu, na verdade, eu peguei o que você falou do contraste. Isso, E tem aí um contraste. eu resumi dessa Ok. maneira sobre o que ele está falando. Eu acho que tem um outro enfoque, o assunto. Tá. Isso está dentro do que está dizendo. Eu acho que o assunto do 2,6 a 3,6 é o quê? Você olha para o texto todo e fala assim, ah tá, isso aqui está falando sobre... Sobre a rebeldia do povo. Opa, rebeldia, desobediência. Ah, você tem que... Aí está chegando mais... Desobediência do povo. Porque ele está relatando um ciclo Tá, entendi. de coisas. Ele está relatando não só que Josué morreu, ele fez um contraste, fez sim, mas ele está relatando muito ali sobre as ações do povo E as ações de Deus. e as ações de Deus. É sobre isso que ele está escrevendo. Boa, Raquel. O texto está falando sobre as ações de infidelidade e apostasia da nova geração e as ações de Deus. Percebe que é sobre... É mais amplo que isso, Fê? Sim. O texto está falando sobre... Só para falar, eu estou falando agora aqui sobre as ações infiéis de Israel e as ações de Deus contra essa infidelidade. É sobre isso que eu estou falando. Fala, dona Anice. Então, hoje em dia eu oscilando, sempre teimando, comendo tanta coisa errada, mas Deus está sempre me protegendo eles, segurando eles, levando eles no braço. Olha só, isso é um resumo de Juízes, não é? É o resumo do livro, o povo vacilando e o Deus da aliança, fiel à aliança. É meu povo, é meu povo, é meu povo. É ira e amor, não é? É ira e amor. Isso te lembra a cruz ou não? Na cruz tem ira? Tem. Tem amor? Tem. Jesus está no livro de Juízes. Jesus é o Deus de juízes, que age, ou Deus agiu com ira no seu filho, porque ama o seu povo. A ira de Deus matou o inocente para que os outros tivessem vida. Deus está dizendo o que sobre as ações de Israel e as ações de Deus? Está dizendo que após a morte de Josué, veio uma geração Que não conhecia, excelente, que que foi infiel, seguindo outros deuses, cumpriu a aliança. o que trouxe disciplina. O texto está falando que depois que Josué morreu e a geração dele morreu, uma geração infiel e idólatra chegou, que não obedecia ao Senhor, e o Senhor disciplina isso. Não é nem oferecer, não conhecia. Que é uma decorrência, né? O que esse texto me ensina? Muita coisa, não é? Ok, vamos tentar resumir em uma frase. O que esse texto me ensina? Pensa nisso aqui, que é o exercício para a gente chegar no ensino. Por que o autor escreveu isso aí? Ele repetiu o que escreveu mais ou menos no 1. E por isso que é uma dupla introdução. Por isso que o ensino não vai ser tão diferente do ensino da primeira. Ele está repetindo, reforçando a ideia. Por que o livro foi escrito? Introdução. Não teve conquista da terra e teve infidelidade espiritual. E a partir daqui eu vou construir o livro todo, vem os Juízes. O que esse trecho me ensina? Com todas essas explicações, Aleph? Eu creio que a misericórdia de Deus. Nós temos o atributo de Deus nesse texto evidente, certo? Misericórdia de Deus, inclusive em disciplinar. A disciplina é um ato de Deus de amor dele, porque é o povo dele. É o povo dele. Mandar juízes é misericórdia demais. Podia exterminar, né? Acabou, chega, não aguento mais. Se fosse a gente. Né? Se fosse a gente, eu não aguento mais. Matava todo mundo. Acho que Paulo fala bem sobre isso. Que é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus, né? O que eu fico pensando que é que a gente tem que ser obediente e procurar conhecer a Deus.
de fato, de Isso. verdade. É um relacionamento. Relacionamento com Deus é evidenciado na obediência. É isso que está dizendo. Não teve relacionamento, não vai ter obediência. Eles estavam entre cananeus, gente adorando Baal, Astarote, servindo. Se não conhece, não vai ter relacionamento. Consequentemente, vai obedecer o que se não conhece? Eu acho que o Oséias fala que conheçamos e prossigamos em a conhecer o Senhor. Então é sempre mais, né? Sempre buscar um pouco mais de Deus. Porque nós sempre sabemos que somos muito ruins, né? A gente sempre descobre pecados novos e, puxa vida, eu preciso mais do Senhor, mais do Senhor. Mas teve um que cumpriu tudo isso em nosso lugar. Né? Juízes aponta muito para Cristo, o juiz perfeito, aquele que cumpre a aliança perfeitamente por nós, em substituição a nós. O que eu escrevi como ensino? Porque Deus é fiel à sua aliança, Ele disciplina o seu povo, quando este o abandona e proíbe desobedecê-lo, fazendo concessões ao pecado e vivendo em infidelidade. Esse texto me ensina? Quando eu leio todo esse capítulo, 2:6 até 3:6, falo, puxa, Deus é fiel à aliança. E Ele disciplina o povo dele, quando esse povo é infiel, quando esse povo faz concessão ao pecado, quando esse povo abandona, Deus disciplina. E isso é evidência de amor, evidência de que Deus zela pelo seu povo. Esse é o nosso texto. Vejam que é pesado o que Israel faz, e a gente vai ver isso cada vez pior, como eu disse, até chegar no último juiz, que é Sansão. Você vai ver Jefté, um cara que faz um voto completamente pagão. Se ganhei, a primeira pessoa que sai de casa eu vou matar. Isso é voto que Deus pediu? Não, isso é voto de cananeu. Veja como Jefté, que é um juiz, está canonizado. Ele está completamente canonizado, com a sua mente canonizada. Ele é um instrumento de Deus. Ele pega os costumes do local. Jefté fez isso. Ele fez um voto cananeu, tendo ganhado pelo Senhor. Deus é que deu a vitória, ele faz um voto desse. E é o juiz. Imperfeito, cheio de falhas. Depois vem Gideão, que testa a Deus, e é o juiz. Mas vai testando Deus. Mas veio um juiz perfeito, graças a Deus. E ele pagou em nosso lugar. Eu não sei se pode ter relação, mas muitos pastores hoje em dia também não são fiéis à palavra. Então, tem gente que fala, tem pastor que precisa se converter. Muitos falam por causa dos lá nos Estados Unidos. Falsos profetas. Então, eles vão lá e são só teólogos e não são cristãos, né? Eu fico pensando que tem muita semelhança na nossa época hoje também. Eu não sei se mas eu penso que a infidelidade nossa também é grande contra a palavra de Deus. Né? Porque eles agem conforme o que eles acham, não conforme a palavra fala. Paulo disse isso em Timóteo, em Judas, né? O Deus deles é o ventre. Ele fala de falsos mestres, fala de pessoas que ensinam. O Deus deles é o ventre. Eles vão enganar mesmo. Pessoas vão coçar o ouvido para ouvir o que eles têm a dizer. Eles vão enganar. É infidelidade. Vão ser punidos, certamente. Amém. Vamos encerrar, vamos ficar em pé. Vamos orar. Que Deus abençoe. Semana que vem começa o primeiro juiz. Tá bom? Começa o ciclo agora, tá bom?